A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a lição 2. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. O textuário desta lição está em Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E tem como verdade prática que os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Os objetivos desta lição querem expor a identidade dos anjos, explicar a natureza e ofício dos anjos, elencar em ordem hierárquica os anjos e destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. Como você pode ver, a nossa lição de hoje está bem interessante. Fica com a gente. Pega seu papel, sua caneta, suas anotações, porque a gente vai começar a segunda lição da revista Batalha Espiritual. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na lição 2, falando a respeito da natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Nessa lição, especificamente, o autor já inicia o seu texto dizendo que os anjos estão presentes na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre com missões específicas para o povo de Deus. Não são mitos, não são lendas, são realidade. E eles continuam atuando na vida da igreja, segundo o nosso autor. Como vocês podem ver, essa é uma parte mais técnica da nossa lição, então a gente vai precisar fazer mais leituras do que necessariamente exposições. Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os homens. A palavra anjo chegou até nós através da língua latina, angelos, uma transliteração do grego angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir do hebraico malak. Traduzido seria mensageiro ou anjo, o significado dessa palavra. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos o que isso significa. Vem em nossa mente os seres espirituais, sobrenaturais que habitam no céu. Mas o termo tem significado mais amplo. Segundo os gregos e os romanos, a palavra anjo ou ângelos para mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, assim era usado. Alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Foi essa palavra usada na Septuaginta para traduzir do hebraico malak. Entre os romanos, a ideia não era diferente dos gregos. Na Sagrada Escritura, ou como vocês podem dizer, na Bíblia, o termo malak, na cultura judaica, indicava um ser celeste espiritual dotado de poderes sobrenaturais acima de qualquer ser humano. Salmo 103, verso 20, 2 Pedro 2:11, eles pertencem à corte do Senhor no céu, onde o louvam e o servem. Convém nunca perder de vista que esta palavra se aplica também a mensageiros humanos. Eu gosto muito dessa colocação que o autor colocou aqui. O profeta Ageu foi chamado de Malak Yavé, ou seja, o anjo do Senhor, o embaixador do Senhor, ou o enviado do Senhor, segundo essas duas traduções diferentes. João Batista é outro exemplo do uso do termo para seres humanos, conforme Malaquias 3:1 e Marcos 1, verso 2 ao 4. É muito interessante isso. Eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal explicando a respeito de anjo. Existem pelo menos duas definições para a palavra anjo, que são seres espirituais, mas podem ser pessoas, ou seja, mensageiros de Deus, seres humanos, e a terceira, que seria anjo do Senhor, que seria uma atribuição ao próprio Deus no Antigo Testamento. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. Tudo bem? Aí vocês dão uma olhada lá, a perspectiva do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Este é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, os seres celestiais para servir, ou seja, os anjos têm um ministério. Os anjos são criaturas espirituais invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como humanos, possuem uma natureza racional,
são em grandes multidões no céu, segundo Hebreus 12, 22, Apocalipse 5, 11. Como criatura, eles não são autônomos nem independentes, não agem como tal e nunca recebem adoração. Não se adora anjo. Não existe essa fundamentação na Sagrada Escritura que permite a adoração aos seres angelicais. Só Deus é digno de adoração. A habitação deles é o céu e eles sempre veem a face do Pai. Mateus 18, verso 10. Não possuem corpo físico ou material, como vocês queiram dizer, mas podem se apresentar de forma humana quando ocorrem as manifestações chamadas angelofânicas, ou seja, a atribuição de faculdades humanas a anjos, angelofânicas. É essa palavra mesmo que você ouviu. Essas aparições ocasionais são bíblicas, viu? Está em Juízes, capítulo 13, verso 6 e Hebreus, capítulo 13, verso 2. Os anjos são assexuados, não se reproduzem, nem estão sujeitos a mortes. Marcos 12, 25 e Lucas 20, 36. Ou seja, eles não fazem sexo, portanto não se reproduzem, consequentemente, e são eternos. Qual é o ofício dos anjos segundo o nosso autor? Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. Ainda bem que o autor sabe disso. A Bíblia mostra sua atuação deles em diversas áreas e esferas do céu e na terra. Uma de suas atividades, e a principal delas, é de louvar e glorificar a Deus, conforme Salmo 148, verso 2, Apocalipse 7, 11, 12. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades, e são eles que levam salvos ao lar eterno. Lucas 16, 22. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, conforme Lucas, capítulo 1, 18 e 19. Em 6 meses depois, o nascimento de Jesus a Maria, são os versos 26 ao 31, também de Lucas, capítulo 1. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação no deserto, na agonia, no Getsêmani, na sua ressurreição e na ascensão ao céu, conforme Marcos 1:13, Lucas 22:43, Mateus 28, 2 ao 6, Atos 1 ao 10. Terceiro ponto, o autor fala das hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes da sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como veremos a seguir. Primeiro, a hierarquia angelical. Como que funciona isso? O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres, chamadas tronos e dominações, e principados e potestades. São duas duplas de seres. Primeiro, tronos e dominações. Segundo, principados e potestades. Você pode conferir na sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e as outras duas às coisas invisíveis. Uma tentativa sem sucesso, evidentemente, e aqui eu concordo com o autor. Os tronos estão localizados no céu, Daniel 7:9 e Apocalipse 4:4. Mas a literatura pseudoepígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos neste contexto como classificação angelical. As dominações se referem aos poderes celestes. Efésios 1, verso 20 e 21. A explicação sobre os principados e potestades foi dado na lição passada. E aí vocês podem conferir no vídeo passado. Eu fiz pouquíssima observação sobre isso. Os serafins e os querubins são outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, incandescente, fulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória do Senhor e representam a presença,
a grandeza e a majestade divina, segundo Isaías capítulo 6, verso 2. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins, 1 Samuel 4,4. Eles são representados como criaturas aladas colocadas no propiciatório da Arca do Concerto. Êxodo 25, 18 ao 20, 37, 7 ao 9. Os arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder de anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, com voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16, mas o arcanjo Miguel, quando contendia, em Judas 9, os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo. Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome Miguel, ou Michael, em hebraico, significa quem é semelhante a Deus, ou propriamente Michael, né? Seria a pronúncia. E Gabriel, ou Greviel, varão de Deus. As Escrituras Sagradas revelam existir mais seres do céu da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostram existir outros seres como Miguel. E aqui eu faço uma acentuação, na tradição católica, há sim o reconhecimento de pelo menos 3 arcanjos, que seriam o arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel e o arcanjo Rafael. Mas isso é tradição católica. Na tradição reformada, nós não temos subsídio para essa afirmação. 4º tópico: Jesus e o arcanjo Miguel. O ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Miguel é anjo e se inclui nesse ministério. Mas qual é a identidade de Miguel? A Escritura fala pouquíssimo sobre este anjo. O seu nome aparece apenas 5 vezes na Bíblia como príncipes. Daniel 10, 13, versículo 21, capítulo 12, verso 1, como arcanjo em Judas 9, e combatente contra Satanás e seus anjos em Apocalipse 12 e 7. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo, e esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é arianista. Arianista é uma doutrina herege antiquíssima, de Ário, já refutado desde a época da Igreja Patrística, que é a igreja a Igreja Apostólica. O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundam o Criador com uma criatura. Primeiro momento a gente tem que entender: Arcanjo Miguel é uma coisa, Jesus Cristo é outra. Arcanjo Miguel é um anjo, é uma criatura, um ser criado por Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus, revelação de Deus todo, divino e adorado. Uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre os dois. Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto criatura. João, capítulo 1, do 1 ao 3, Colossenses, capítulo 1, verso 16, verso 17 e Judas 9. Jesus é adorado até pelos anjos e isso inclui Miguel. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Hebreus 1, 6, Apocalipse 19, 10. Jesus é o Senhor dos Senhores e Miguel é príncipe. Apocalipse 17, 4, Daniel 10, 13 e 21. Não se deve, portanto, confundir Criador com criatura. Jesus com Miguel. Conclusão. Essa revista é muito objetiva nesse sentido. Sobretudo, esta lição
vem desmantelar muita doutrina que não faz parte do nosso grupo, que está presente em nossos meios. A Bíblia faz muitas informações acerca dos anjos e, apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. E é verdade. A Bíblia está preocupada em falar do Criador e da criatura, ou seja, de Deus e do homem. Todas as outras figuras dentro da Bíblia são criaturas ou seres marginais, entendemos assim. O foco da Bíblia é Deus e o homem. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que nós, o Criador, deu a capacidade reprodutiva e, para tal, quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Já os anjos não se reproduzem. E é isso que nós temos que entender. Tem muita gente dentro do nosso meio que acredita que anjo se mistura com adoração, tem cristão que presta culto aos anjos por causa das outras tradições que não são reformadas, e tem gente no meio da tradição reformada que acredita que Miguel é Jesus, então isso já foi silenciado nesta lição. É uma lição bem técnica, por isso que eu fiz questão de fazer mais leitura do que comentário, mas sempre quando houver alguma ponderação ou equívoco do autor, eu vou colocar nossas posições aqui. Coloca aqui embaixo alguma dúvida, que na medida do possível a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Como o nosso canal é muito pequeno e simples, basicamente tudo o que é dito aqui, aparece um sinalzinho para mim e eu de imediato já vou respondendo as questões e colocações. Tá ok? Fica com Deus, compartilhem, se inscreva, fica com a gente nesse canal. Muito obrigado!